Eu converso mais uma vez com o nosso analista de internacional. Mais uma vez não, é a primeira vez que ele está entrando no jornal hoje. Eu converso agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Os cubanos já disseram que estão dispostos a conversar com os Estados Unidos, mas mudança de regime não está de forma nenhuma em discussão. Existe alternativa? Boa noite. Vamos pensar num paralelo com a Venezuela, que aí fica um caso mais concreto, conhecido, recente, que tem diferenças e semelhanças. A Venezuela tem a posição geográfica muito próxima dos Estados Unidos, daí o interesse dos Estados Unidos de negar o acesso da China, da Rússia e do Irã a esse território. Isso se aplica também a Cuba, território estrategicamente colocado muito perto dos Estados Unidos e que até agora tem o acesso dos adversários dos Estados Unidos, então negar o acesso é um interesse que os Estados Unidos buscaram na Venezuela e buscam também em Cuba. A Venezuela tem riquezas naturais, o petróleo. Cuba não tem esse tipo de riqueza, tem um potencial para produzir açúcar, talvez um pouco de minérios, de cobre, etc., mas nada tão atraente, é um território muito pequeno. Nesse sentido, a simples capacidade de explorar as riquezas naturais, como foi o caso dos Estados Unidos na Venezuela, não é um incentivo muito interessante que justificasse a manutenção do regime mediante um acordo comercial, como foi feito com a Venezuela e com a cooperação do regime que continua, né? Agora, em relação ao peso simbólico, Cuba é maior do que a Venezuela. O Marco Rubio é filho de cubanos. Cuba tem uma histórica representação dentro da Flórida, dentro dos Estados Unidos, dentro do mundo, como um experimento de uma revolução socialista e que levou muitas famílias a migrar para os Estados Unidos exatamente por causa da disfuncionalidade dessa economia e também originalmente pelos confiscos, nacionalizações, desapropriações que aconteceram no início da Revolução de 1959. Então, olhando para esses aspectos, o que a gente pode prever é o seguinte: seria possível, a sua pergunta, né, sem uma mudança de regime, um acordo entre Estados Unidos e Cuba? Bom, quais seriam as premissas? Em primeiro lugar, o atual regime cubano teria de aceitar se distanciar da Rússia e da China. E vamos lembrar que a China explora Cuba para trabalhos espaciais, para observação com satélites, de satélites do espaço e obter ali, colher informações sobre os Estados Unidos. Então, uma ruptura desse tipo seria bastante vantajosa para os Estados Unidos. Cuba também poderia abrir-se para novos contratos com os Estados Unidos teriam de aceitar a manutenção do regime cubano e aí poderia explorar, por exemplo, o turismo cubano, que é a segunda fonte de receita hoje do regime. A primeira são as remessas da enorme diáspora cubana, como é um país empobrecido. A fonte de dólares de Cuba passa muito pelo turismo. Eu estive 4 vezes em Cuba e o turismo lá é tratado com enorme sensibilidade, estratégia pelo regime. Então a conclusão é de que é possível, mas o regime cubano teria de fazer aberturas, concessões tão grandes que desfigurariam completamente esse regime, que é uma revolução muito voltada para o seu confronto ideológico com o capitalismo e com os Estados Unidos. Mas como classificar, Lorival, a tentativa que foi feita por Barack Obama de reatar as conexões entre os dois países? Foi um erro político de Obama? Ele perdeu popularidade nos Estados Unidos porque tentou uma aproximação com esse país socialista ali no Caribe? Houve essa reação que Donald Trump parece querer aproveitar esse viés negativo que Cuba teria entre, particularmente, os moradores da Flórida, parte da população da Flórida, para fazer todo esse tipo de ação. Os Estados Unidos, quando se aproximaram de Cuba com Barack Obama, ficaram em risco por causa das negociações e conversas com China e Rússia? É uma outra abordagem, né? Ele estendeu a mão para o Irã, estendeu a mão para Cuba, porque ele tinha uma outra visão, a de que mantendo as relações, restabelecendo contatos, facilitaria a queda do regime, né? E
E existem duas gerações de cubanos na Flórida. A primeira geração que odeia esse regime, teve as suas propriedades confiscadas e assim por diante. E uma segunda geração que é uma geração mais econômica, que foi embora por causa da disfuncionalidade da economia. Essa geração ainda tem laços com o regime, com o país, tem familiares e tal, odeia menos o regime e tem mais aspiração de uma normalização entre os Estados Unidos e Cuba. Então, Trump e Obama falam com, digamos, públicos diferentes, gerações diferentes de imigrantes cubanos na Flórida.